Saudações, senhores. Venho aqui numa conversa mais despojada trazer alguns pensamentos que me chegaram agora há pouco, quando eu estava pensando sobre a organização da leitura. Como você tornar a sua vida intelectual tanto mais interior, quanto ver as suas consequências, as suas qualidades práticas. De que forma o exterior pode ordenar o interior se o seu interior ainda está desorganizado. Tem uma mentira muito grande que circula em redes sociais e virou como um mantra, uma lei, uma nova atitude de demonstração de que você não está fixo no lugar, que é o quê? A falsa ideia de produtividade, produzir em alta escala, ou da demonstração da ocupação. A leitura é mais a arte da releitura do que qualquer coisa. Eu parto do ponto específico de que você só lê algo quando você o relê pela terceira vez. É muito mais viável, é muito eficiente que você tenha uns 3 livros que você mora do que toda uma biblioteca vasta da qual você não extraiu nada para si. Sua personalidade não foi modificada, não foi aperfeiçoada com aquela leitura. Então, alguns conselhos práticos para que você organize a sua vida intelectual, e se você não sabe por onde começar, uma boa ideia é não leia tantos livros no início. Procure alguns poucos livros, 3, para você habitar, para você morar. Você precisa morar nesses livros. Até que o conteúdo desses livros você consiga, inclusive, declamar durante o seu dia nas horas mais diferentes. E também vou trazer algumas ideias para você que tem dificuldade em foco de leitura, ou que ainda não tem um hábito, ou que sabe que precisa, deseja ler, há uma força que lhe impele a isso, mas quando o seu esforço mental chega na hora de executar, você imaginou-se fazendo, quando você se senta diante da escrivaninha da sua mesa, você abre o livro, ou você dorme, ou uma névoa toma conta da sua mente, ou você desiste, ou parece que aquela linguagem ali é grego, você não entende nada. Então a melhor coisa é você tomar o prazer pela linguagem. Se você olha um livro do ponto de partida de que é uma aglomeração apenas de palavras e não de demonstrações de vidas humanas e experiências possíveis que você jamais, numa vida de duração de 7 décadas, o quanto é o prazo útil da vida de um homem, você vai conseguir ter a mesma quantidade de experiências do que diversas pessoas em séculos completamente distintos. Mas muito além disso, há um amor pela linguagem. Não a linguagem considerada como um fim, mas um meio de demonstrar como as coisas são. É bom, muito bom, para quem está começando a ler, adquirir o senso, a musicalidade das palavras. A musicalidade das palavras vai lhe dar um despojamento, uma espontaneidade muito mais eficiente, prazerosa de início. Você precisa, claro que a profundidade por si só ele deve ser convidativa desde que tal profundidade ordene sua própria vida. Mas se a profundidade tomada pela profundidade, para quem nunca chegou perto dela, é muito melhor ficar na poça de água, onde eu sei até onde eu posso. Mas é melhor começar por aquilo que orna a própria profundidade. E no lugar de ler um romance inicialmente muito denso, você pode começar preparando o seu ouvido, como os brasileiros, em sua grande maioria, possuem um aguçar melhor da audição do que da leitura em si, da visão. É mais eficiente você colocar a dança das palavras.
Por exemplo, existe um escritor, as obras de La Fontaine, um escritor francês, que as suas fábulas são máximas de condutas humanas e a linguagem ela é versada numa velocidade de imagens que dá aquela satisfação do aprendizado. Você sente que aprende muito mais rapidamente enquanto circula a musicalidade das palavras. Você começa a colocar peso na linguagem. Então essa palavra aqui tem esse efeito, essa palavra aqui faz dessa forma. A literatura, quando encarada desse ponto inicial, se há para você uma grande resistência, ela se incorpora em você naturalmente. Você não precisa fazer muita coisa. Ela está lá. Você só se lança. Minha recomendação é que você desenvolva esse senso da musicalidade das palavras através de sonetos. Vale muito mais você dedicar horas inicialmente nas leituras a decorar diversos sonetos, os melhores sonetos, os sonetos de Camões. Um dos sonetos de Camões que diz assim: mas esta linda e pura semi-ideia, que como uma parte do sujeito, como a matéria-prima busca forma, ele se conforma àquele ideal. Os sonetos de Camões são os mais perfeitos. E nos sonetos você vai ter uma expansão de mundos num número muito curto de palavras. Você vai sentir a profundidade num imediatismo verdadeiro, se é que se pode assim dizer. Há um número muito curto de palavras que vão lhe causar uma sensação de proveito para quebrar com o seu padrão de satisfação imediata, que você está acostumado com rede social, com outras coisas. Então, nos sonetos, você vai desenvolver o amor pela linguagem. E nos sonetos, os melhores sonetistas, você pegar Camões, Bocage, Antero de Quental, os portugueses são mestres no soneto. Você pegar, se quiser, os sonetos de Shakespeare, Petrarca, você vai expandir as possibilidades humanas e ter aquela sensação interior gostosa, uma agradabilidade de que aquilo do qual você se expôs é bom para você. Fazendo isso, não tem mais volta. Você já foi fisgado pela literatura e o caminho vai se desenhar baseado em como você lida com as circunstâncias e de que forma a linguagem começa a personalizar as suas experiências. Não mais as suas experiências vão buscar a linguagem, mas a linguagem em si vai oferecer através das exaustivas descrições dos sonetistas a hipersensibilidade que você precisa para entender de que é feita a linguagem, de vida. Então, pegue os sonetos de Shakespeare, pegue os sonetos de Camões, leia, releia, decore, pense juntamente com eles, sofra juntamente com os sofrimentos, e dessa forma, o primeiro berço, onde a imaginação vai ser colocada, já é um berço bem sólido, que, inclusive, se você já tem um hábito de leitura, e já leu alguns clássicos, mas muitas vezes sente que trava, porque você já adentra no mundo, muitas vezes sem ter se aquecido imaginativamente. Um dos melhores rituais que existem, e até hoje eu uso para fazer as minhas leituras, e percebo a eficácia, o retorno que tenho delas, é aquecimento em poesia. Claro, a boa poesia. E é até um assunto que eu quero tratar no próximo vídeo, sobre a extinção da poesia no Brasil, de que forma os grandes poetas foram eliminados e a substituição da poesia por uma improvisação de mau gosto, onde a partir da Semana de Arte Moderna de 22, deu o direito a qualquer idiota de escrever qualquer porcaria e denominar de poesia, por uma espécie de sentimentalismo barato. Poesia não é transpiração.
ou suspiro. Poesia é um esforço do pensamento para dizer as coisas de forma memorável. E a beleza serve de bandeja às palavras. Mas não é sentimentalismo. Se a poesia se torna sentimentalismo, é tudo menos poesia. Pode ser um diário íntimo seu, algum hábito de uma menina pequena, qualquer coisa parecida, mas não é poesia. A poesia exige uma robustez. Todos aqueles que adentram, assim como Horácio escreveu a obra Arte Poética, assim como os grandes poetas e sonetistas que descreveram sobre as formas de elaborar a poesia, a descrevem como alcançar o máximo de beleza e de expressão da experiência humana num número muito curto de palavras. É extremamente exigente. Não é fácil como parece, ou como é dito. Basta você chegar na livraria hoje em dia para ter um desgosto de que a seção de poesia não tem nada de poesia. São apenas pessoas chorando sobre si mesmas, autopiedade e não passa do eu. Sempre na primeira pessoa, sempre sou eu, e não é nada da experiência efetiva. Porque o pensamento, a linguagem é a carne do pensamento. E ela precisa ser desenvolvida como tal. Ou ela é mirrada, ou possui uma robustez da qual possa nutrir algo maior e transmitir essa experiência para outras pessoas. Caso não tenha esse detalhe, se torna complicado. Mas voltando aqui à leitura, a literatura, se você a encara somente como o próprio ato de ler, vira como um fetiche ou uma compulsão, que é o que mais temos hoje em dia. Possuímos pessoas com prateleiras cheias, mas que o peso dos livros não dá 1 quilo. São como livros de isopor. Semelhante à moça que recentemente gastou 10 mil reais em livros de isopor para decoração. É exatamente a mesma coisa. E tendo a leitura preparativos, você não só se prepara para ler segundos antes de ler, mas se o seu dia é favorável à atmosfera da própria leitura, você vai ganhar muito mais do que ganharia se separasse apenas um tempinho para ler. Claro que entre uma rotina corrida é mais dificultoso elaborar um ambiente propício para que o pensamento possa se alongar antes, para que a sensação de você mesmo seja aquecida. E aí, quando você retoma as palavras, elas borbulham toda uma coloração, uma gradação de tonalidades que você bem sabe para onde vai, a construção, as falas dos personagens. Então, o ambiente ele deve começar a ser preparado para a vida intelectual, se é isso que você deseja. Se você deseja apenas a leitura como um hobby, como um hábito, você pode desconsiderar o que eu falei. Mas a minha proposta é a literatura como autoeducação e uma personalidade suficientemente desenvolvida para que possa contribuir com a cultura. Como Saint-Ange, no livro A Vida Intelectual, diz, olha, se você quer se dedicar seriamente a esses assuntos, contribuir com a sua parcela para a humanidade, então toda a sua vida precisa ser organizada para aquele único momento em que a sua alma está exposta perante o declínio do mundo. E sobre ela, você estende toda a multiplicidade das experiências na construção de uma lucidez, ou de que forma pode um raciocínio equilibrar ou tornar a equilibrar as pessoas que já estão por aí tombando em qualquer esquina, seja por modismos, influências, mecanismos sociais, manipulações, até como um vídeo anterior que eu fiz, a manipulação do sentimento, aquelas pessoas que dizem, não, o que importa é o seu sentimento, e bem sabemos que, se o que importa é o sentimento, então, de onde veio o seu sentimento? Como ele foi construído? E a própria linguagem faz muito bem
tanto o trabalho de carrasco quanto de benfeitora. Vai depender daquele que está a manipular os seus atributos. Portanto, a literatura, a leitura, ela deve permear a totalidade do seu dia. Mas se você ainda não chegou nisso e está apenas começando, o que é que interpõe como uma ponte, diminui a distância desse caminho? É a poesia. Leia todos os grandes poetas, principalmente Luís de Camões. Decore os sonetos de Luís de Camões. Bote ele na sua cabeceira. Leia Bocage, Antero de Quental. Leia os grandes poetas. Vá para os épicos. Leia a Divina Comédia. Leia Homero. Leia os grandes poetas, que eles vão lhe preencher com aquela beleza que foi roubada de você. Com aquela compreensão vívida que não se trata de uma teoria posta para exaustão. Você vai ver a diferença. Que o alimento tem uma solidez e possui nutrientes. Não é algo forçoso de se alimentar. Você vai até ela procurando se abastecer, procurando aliviar os seus tormentos. Por mais que seja uma viagem solitária, na literatura você tem a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo, tendo qualquer experiência, tendo toda uma visão, muitas vezes contrária à sua, e como o pensamento humano funciona por uma dialética, é nessa força contrária que a inteligência espremida no meio consegue se movimentar e respirar aliviada. Até o ponto em que você possa dizer, eu consigo conviver com as minhas contradições sem ser abatido por isso. Voltando. Então, na leitura em si, você vai estabelecer para si, vai fazer o seu cânone íntimo de alguns escritores, e esses escritores podem mudar, em fases de vida diferentes, podem mudar. Daquela terra de experiências que você, não é que você deseja, você precisa ter. É por isso que você se apega. Seu espírito sente como num deserto e é um oásis. É impossível recusar. Você tem sede. Então, quando a literatura começa a ser aperfeiçoada como parte da sua personalidade e ela vai organizando os pensamentos, é aí que entra verdadeiramente o juízo crítico que as pessoas declamam por aí como uma espécie de força moral para dizer que sou eu mesmo que pense que estou falando e não outro. Que na verdade há um egoísmo por trás, que é um fingimento. Você ser crítico por ser crítico demonstra muito mais a sua infantilidade do que necessariamente a sua vontade de conhecer a verdade. O sentido crítico, ele só é desenvolvido na medida em que você conhece as correntes de pensamentos vigentes. Você sabe a origem de cada um e de que modo se desenvolveu, como se incorporou na sua personalidade, de que forma lhe afetou e como isso afeta a sociedade. É um trabalho tremendo. E você não vai conseguir desenvolver o juízo crítico apenas criticando. Isso é burrice. O crítico vem através de uma exposição incontável de incorporações de mundos humanos que não seu. Na verdade, muitas vezes a literatura mostra que a incorporação das experiências lhe afasta muito mais de você mesmo para lhe aproximar da humanidade.
é não uma fuga de si mesmo, mas o olhar a si mesmo em comparação a toda uma existência alheia a você, mas da qual você faz parte. É muito mais parar de olhar para mim mesmo, de desconsiderar que sou uma vítima afligida pelos acontecimentos e muito mais uma atitude de coragem quanto a, assim como eu sofro, há outros que sofrem tanto quanto eu, em situações muito mais complexas. Então, voltando novamente para a questão da leitura, senão a gente se afasta. O hábito de leitura, inicialmente, você não precisa passar muito tempo lendo. Eu também não aconselho no seu dia que você estabeleça um limite para você ler. Como assim? Eu tenho visto que muitas pessoas que vão começar a ler, a primeira coisa que elas fazem é: eu vou ler 6 páginas por dia, eu vou ler 10 páginas por dia. E não vira aquele esquecimento despreocupado com o que você está fazendo e se torna uma meta a cumprir. Você quer muito mais bater o sino e correr e sair fora do que se perder naquela leitura, porque você foi puxado para ela. Vale muito mais você demorar para selecionar um livro e saber que nesse livro há, sim, um convite, um apelo que todos os expostos diante dessa história não saem de lá imunes. Você precisa sair derrotado de uma leitura. Olha, tudo que eu vim, que eu pretendi com essa leitura, era tolice. Fui desarmado de mim mesmo. Agora estou nu. É esse, não o constrangimento, mas a vergonha de que existe algo muito maior do que você. Vale mais você se esforçar inicialmente para alcançar essa agradabilidade na leitura exposto diretamente à beleza. Por mais que muitas vezes todos os romances com as suas riquezas exigem uma confrontação, um esmagamento interior, sem a qual o costume, se não estiver lá trabalhando há muito tempo, vai sentir um estranhamento e você vai querer parar a leitura. Você não vai querer ler mais. O que você precisa é de uma exposição nessa irradiação da beleza. E a poesia é o melhor caminho. Eu comecei assim, sem o saber, lendo os sonetos de Camões, depois lendo os Lusíadas, depois lendo Petrarca, depois lendo Bocage, depois lendo os grandes poetas. Essa infusão da beleza é o que vai lhe dar a importância interior da leitura. Você não sente somente a importância da leitura quanto uma capacidade cognitiva, mas ela se torna uma fome até espiritual. Você tem nela uma completude que não encontra em outro lugar. Mas se você tarda a encontrar a beleza, vai demorar muito mais de você associar uma coisa com a outra de forma essencial. Mas você as encara na praticidade. Não, eu vou ler mais porque eu vou pensar melhor e vou ter um juízo crítico. Que motivação merda. Serve para nada. A sua busca é inútil. É como as pessoas que empilham livros de autoajuda. Depois você empilha tudo, taca fogo, serve para nada. Né? As literaturas, se é que pode chamar isso de literatura, os livros em alta que as pessoas buscam por performance e todo esse fetiche infantil é para fugir da confrontação interior,
de que a evolução do homem, o aperfeiçoamento intelectual pressupõe necessariamente um batismo de beleza. Você foi privado da beleza só por morar no Brasil. E não é que você mora num lugar bonito, bom, mas... E toda a cultura? E o lixo que se incorporou em você todos esses anos? Que você nem sabe. Então, esse espanto inicial com a beleza é que deve ser buscado. Você precisa sentir prazer, tesão na leitura. É a excitação das palavras. Não somente as palavras tomadas no ponto errado, como um entretenimento. Não é isso. Isso é outra coisa. Mas você precisa sentir prazer na leitura. De que aquela leitura lhe satisfaz mais do que qualquer outra experiência que pode se pressupor intelectual. Se você vê no intelecto apenas o desenvolvimento do intelecto, você está mascarando uma busca. Porque o intelecto, a primeira coisa que ele não pode verdadeiramente dispor é do egoísmo. O conhecimento deve vir nos encalços do amor, dizia São Bernardo de Claraval. Um homem que quando falava parecia que tinha mel na boca. E essa descrição das palavras sente a vividez. Você precisa desenvolver. Então, meu conselho, se você está começando a sua vida de estudos, é que você leia, primeiramente, A Vida Intelectual, do padre Antonin Sortianes. Não importa em questão de religião, não tenho religião alguma, mas é que lá estão os princípios da educação, que foram destruídos, foram desmembrados, foram expulsos do Brasil. Tudo que tem no Brasil sob o nome da educação não é educação. Você deve buscar desesperadamente a exposição à beleza. Consulte os poetas. Eles vão saber instruir. E tornando a leitura, no início não se atenha a muitos livros. Nem fique perdido ou divagando nas grandes possibilidades que você tem. Eu posso ler isso, posso ler aquilo. Não. E muitas vezes recomendo a você que fuja dos livros que são comentados em rede social. Por favor, saia disso. Pegue as grandes obras da humanidade. Primeiro vá até os poetas, leia Luís de Camões, seja destruído no ego pela beleza e reconstrua sobre a verdadeira vida intelectual. Nisso você vai ter proveito para qualquer área que você queira. Não importa o que você queira fazer. Essa é a base da educação humana. Sem isso você não tem nada. É tudo fingimento, como dizia o professor Olavo de Carvalho. Então desenvolva a leitura não como o hábito de ler, até se enfastiar. Olha como eu leio muitos livros. Serve de nada, você pode ler 100 livros. Vale muito mais você ler um livro 10 vezes do que você ler milhares. E, na verdade, pouquíssimos são aqueles que você pode trazer consigo. E, diferentemente do que a gente imagina, não há tantas obras boas para serem lidas. Não há. Se soma alguns pouquíssimos milhares que você consegue ler. E mesmo dentre essas boas obras, somando umas 5 vão lhe acompanhar no dia. É esse critério que você vai ter. Você vai olhar para uma obra e falar: esse escritor aqui, ele tem um peso. Mas as investigações, os dilemas dos personagens, têm ou não a ver comigo? Ou com o que eu ando procurando saber? E em fases de vida diferentes, escritores diferentes podem lhe proporcionar explicações das mais contrárias, não necessariamente certas ou erradas, mas aquela explicação que traz o esclarecimento
daquela ideia aparentemente estranha e rejeitada que você possa ter. Então é, mais do que tudo, um ato de coragem. Beleza? É isso aí, pessoal.